transformar percepções, conectar pessoas e marcas através de experiências inesquecíveis. É isso que move a AKM, uma das agências mais completas do mercado. Com 27 anos de história, a empresa atua levando soluções para grandes marcas de vários segmentos. Para falar sobre esse universo de conexões, experiências e tendências, o JR Trade recebe Célio Ascar Júnior, sócio fundador da AKM. Muito obrigada pela presença, Célio. Olá, Giovana, um prazer estar ao seu lado. Estou um pouco nervoso de estar aqui ao seu lado, mas estar aqui nesse programa que fala muito do trade, né, que é a minha essência, me deixa muito confortável de compartilhar experiência, compartilhar dados do mercado. Então, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que o seu público vai gostar muito do nosso papo. É isso. Antes de falar com esse mestre aqui, eu tenho que te avisar que o JR Trade tem sempre episódios disponíveis lá nas plataformas digitais da Record. Também tem a nossa versão em podcast e o programa é transmitido pela Record News. Célio, então para começar, são 27 anos de história, agora em 2025 fazendo 27 anos, né? Qual que é a essência da AKM? Como que ela se traduz? A nossa essência é criar experiências memoráveis que toque o coração do público. A gente tem desde a nossa fundação que nosso trabalho é aproximar marcas de pessoas através de experiências que as pessoas lembrem para sempre. A gente faz tudo que não é propaganda tradicional, de televisão, de um anúncio, mas sim da experiência do olho no olho, do toque, do cheiro, porque a gente tem hoje no mercado 80% do ato da compra é no ato, né? Então a pessoa decide comprar no ato. E isso a gente tem que criar uma experiência. E no mundo hoje globalizado, a gente tem que estar em todos os canais, a gente tem que falar com o consumidor em todos os canais. Então a essência da AKM é criar experiências que eu brinco no on, no off e no beyond, além. Que é isso, que a gente no fundo tem que tocar o coração, para o coração mandar a mensagem para o cérebro para fazer a compra ou para fidelizar a marca. Então é essa brincadeira do coração-cérebro que a gente cria essas experiências. E vocês têm um know-how muito forte do digital também. Como criar experiências memoráveis para a internet? Porque diferente do que você falou agora, você não tem como tocar, é diferente, né? É uma experiência completa, na tua opinião, pela internet? Nós nascemos analógicos, né? 27 anos atrás, a gente nasceu com experiências reais acontecendo no olho no olho, no sorriso, né? No aperto de mão. E com o mundo globalizado, no mundo de hoje, a tecnologia veio para somar. Por isso que eu brinco que a gente é on, off e beyond, porque hoje a experiência, você não precisa ir num evento para saber o que aconteceu no evento. No seu celular você acompanha toda essa experiência, né? Então, o digital, há 10 anos atrás, a gente foi uma das primeiras agências, né, de live marketing, de experiência, que entendeu que o digital tinha de estar inserido no dia a dia das nossas ferramentas. Então, hoje o digital ela não é, também vamos fazer o digital já nasce no projeto. Então, quando o cliente massa um brief para a gente, o digital já está no nosso planejamento e na nossa criação, porque ele é um canal hoje em dia. Não tem como você falar de uma experiência ou de falar com o consumidor sem pensar onde estará esse consumidor, e nem sempre está nas ruas, ele está em casa, no celular, na televisão. Então, hoje, acho que o nosso diferencial é pensar para as marcas como que você faz uma campanha que converse com todos os públicos e em todos os canais de forma que gere essa experiência memorável. Bom, já vou aproveitar então para falar dessa experiência para um case, inclusive, né? Um dos principais projetos da agência, Abra a Boca e Coma o Site, para Hershey's, né? Yes. Ganhou um Leão de Prata em Cannes. E aí vocês fizeram. Como é que foi essa experiência? Então, esse exemplifica, tangibiliza tudo que eu falei, né? Hoje a KM é a única agência do setor de live marketing que tem um Leão de Prata em Cannes. Porque Cannes, como tu conhece, é o maior festival de criatividade do mundo, mas é um festival que premia muito a publicidade, a propaganda. E sempre as agências de publicidade e propaganda que levam. Então, nós somos a primeira agência que tem um Leão de Prata com uma campanha que é digital, que é on, off, beyond. Por quê? Ela é uma promoção onde você compra chocolate Hershey's, e em vez de você trocar por uma caneca, por algum presente, você vai num site, cadastrava, que isso aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, você cadastrava e você tinha um site com várias coisas acontecendo no site. Daí você, com o mouse, você mordia o site. Se aquela sua mordida fosse premiada, você recebia o prêmio e o pedaço do site que você mordeu em chocolate na sua casa. Então você tinha lá a Torre Eiffel, você mordia a Torre Eiffel. Se a Torre Eiffel fosse premiada, você recebia a Torre Eiffel de chocolate em casa. Essa é uma experiência que você vê no digital.
Porque você pega o público que esteve no ponto de venda, comprou o produto, teve a experiência do ponto de venda, foi para casa, entrou no digital, fez o cadastro, passou a experiência e depois recebe o prêmio em casa. Então essa foi uma campanha Brasil todo, distribuímos toneladas de chocolate. Era um site por dia, porque se a pessoa mordia o site, a gente ia mudar o site seguinte. Então foram 60 sites, um por dia, com o que estava acontecendo. Era uma comunicação muito ágil, porque a gente tinha de ter a mordida da oportunidade. Então, por exemplo, era época de eleições, daí você tinha uma urna eletrônica de chocolate, você tinha comemoração de aniversário de alguma coisa. Então o site era tudo temático. Então você imagina criar um site por dia, premiar pessoas todos os dias e mandar o chocolate depois do tamanho gigante na casa da pessoa. Então foi uma logística. E lá em Cannes, os jurados, né? Eu era jurado também, fui jurado em Cannes em 2017, mas claro, quando entra a minha campanha eu sou obrigado a sair da sala. Mas os jurados, eles não acreditavam que te mandava chocolate para o Brasil todo, porque a gente mapeou que o que a gente mandou de chocolate, a gente pegava a Europa inteira e o norte da África. Então, para eles, países menores, falam, como assim conseguiram abranger todo esse público numa campanha de venda de chocolate? Deixou muita gente feliz, eu tenho certeza Com que certeza. o buzz dessa Foi gigantesco. foi gigantesco. Foi gigantesco. Então é isso que eu acredito da experiência. Tá no ponto de venda, tá no digital e depois você tem uma relação afetiva com a marca. Quem não quer de ganhar um chocolate em casa de uma promoção que participou, ainda concorrer a milhares de prêmios? Agora, vocês têm mais prêmios, né? Grand Prix de Cristal no FIP Festival. Me fala sobre esse projeto e como que foi a inovação que vocês criaram. Esse projeto é um projeto também internacional da América Latina, que é um prêmio que premia os melhores eventos da América Latina, e a gente ganhou o Grand Prix, que é acima de todos os projetos, que é um projeto que a gente faz para o Bradesco Seguros, que acabou de acontecer de novo agora. O evento aconteceu na outra edição, a gente foi premiado em 2024 e estamos fazendo em 2025. É um evento gigantesco que a gente faz para a Bradesco Seguros, que é quase 2 semanas na Bahia, onde eles recebem todos os seguros, donos de corretoras, e onde que a gente inovou? A gente trouxe a esfera que tem em Las Vegas para o Brasil. Claro, aquela esfera redonda, as pessoas entravam, via aquela esfera, aquela bola redonda de LED, foi um desafio, uma inovação, que é isso que eu acho que é interessante para quem trabalha com eventos, né? Como se você usa a tecnologia para trazer inovação. Como que você faz tudo isso a seu favor? Então, esse projeto foi o maior evento e melhor evento da América Latina, e a gente ganhou esse prêmio ano passado, que nos deixa muito satisfeitos. E trazer mais um case aqui que é bem interessante, que fala também de mudanças climáticas, a campanha Irreversível em Exibição. Como é que vocês planejaram essa campanha? Lá na KM, pela nossa essência e pela minha essência como pessoa e como profissional, a gente tem uma área de responsabilidade social muito grande e a gente atende algumas marcas, ONGs, empresas que tenham esse olhar para o próximo. E o olhar para o próximo também envolve o clima, né? Então, para a Pachamama, que é um dos nossos clientes, que trabalha no setor climático, a gente criou um projeto que falava que se a gente não cuidar do clima hoje, lá na frente, a gente não vai ter produtos como a banana. Não vai existir banana se a gente não cuidar do clima hoje. Então, a gente fez uma parceria com a Casa Cor aqui em São Paulo e a gente fez uma exposição de produtos que não vão existir lá na frente se a gente não cuidar do clima hoje. E lá estava uma banana, por exemplo, que não vai ter mais se a gente não cuidar disso. Então, essa campanha foi uma exposição dentro da Casa Cor para chamar as pessoas para a preocupação do mudança climática, do clima e quanto é importante. Porque as pessoas falam muito do clima, mas como não é uma coisa tangível, as pessoas falam, tá bom, eu vou ajudar dessa forma. Então, essa campanha foi para mostrar o que nós temos que fazer agora, senão nem banana nós vamos ter no futuro. Fico imaginando o impacto que você criou aí, cada consumidor que passou por essa exposição, que percebeu realmente o reflexo daqui para frente das mudanças climáticas. Exatamente. Eu aproveito para te perguntar qual o papel das agências de publicidade nesse contexto de mudanças climáticas, de responsabilidade social, na tua opinião? Eu tenho muito claro que a pessoa que trabalha com comunicação é um agente transformador. Eu sempre tive muito claro quando eu escolhi essa profissão. E eu acho que quando você se coloca nesse papel de agente transformador, você tem a obrigação de transformar. E eu sei também que eu sou um cara que sou privilegiado na vida. E eu sempre entendi que a minha responsabilidade com a sociedade tem que ser do tamanho do meu privilégio. Então, quando eu fundei a KM com os meus sócios, a gente tem sempre essa preocupação de usar essa estrutura que é uma agência de comunicação para ajudar
a transformar não só marcas, mas a transformar a vida de pessoas também, né? Porque eu acho que a comunicação de hoje, ela passa por 3 pontos: marcas, pessoas e causas. Então a gente tem muito forte nisso dentro da agência, da KM, e falo eu como Célio, como toda a equipe, como que a gente aproxima pessoas de marcas, marcas de causas e pessoas de causas. Então hoje a gente já tem marcas como Pachamama, que cuida do clima, temos Gerando Falcões, né, que é transformação social, Edu Lira, que é um grande empreendedor social, temos Voz das Periferias também, que faz parte da rede Gerando Falcões, e a gente tem ações, eventos, campanhas, que eu acho que isso é a forma que eu entendo que a pessoa que trabalha comunicação, que se coloca com agente transformador, faz a diferença. Então, eu acho que a gente que trabalha com publicidade, se a gente tem esse dom de criar campanhas, de tocar o coração das pessoas, vamos também aproximar essas pessoas das causas. E a gente tem projetos incríveis. Até o ano passado, a gente foi para Cannes com uma campanha com Gerando Falcões, com o Bradesco, que a gente fez um documentário sobre a favela, sobre os heróis dentro da favela, né? E foi um projeto lindo que o Bradesco fez dentro do evento dele. O Bradesco tem um evento grande também, que todo ano eles levam pessoas famosas para dar palestra. Esse ano a gente levou esses heróis que a gente chama invisíveis, que são os heróis que estão na favela, que têm histórias lindas de superação. Então foi um documentário lindo, foi muito bem avaliado em Cannes. Então a gente tem essa preocupação de entender qual é o nosso papel. E se a gente puder unir pessoas, marcas e causas, é esse o caminho que a gente quer seguir daqui para frente. Que bacana. O Edu já participou, inclusive, aqui de um dos nossos programas. Foi um prazer imenso. E aproveitando, né, falando sobre essa questão que você tratou, o projeto Gerando Falcões, também Vozes da Periferia, no caso da agência especificamente, como é que você provoca isso para a cultura interna da agência? Porque aí nós não estamos falando só do empresário, do sócio, fundador, mas também das pessoas que trabalham para você. Vou te falar que eu acho que as pessoas que vão trabalhar na KM já sabem do nosso propósito, então é tudo muito natural. E assim, é o briefing mais disputado. Então eu falo, olha, vai entrar o projeto de Gerando Falcões, todo mundo quer fazer. Porque é um projeto que as pessoas já estão lá dentro, já sabem da nossa essência. E já sabem que vão estar lá, estão lá para fazer isso também. Então é uma coisa que já está na cultura. Então acho que tanto que as pessoas quando querem trabalhar ou ao meu lado ou na KM, já sabem que em algum momento eles vão transformar a vida de pessoas. Hoje mesmo eu estava aqui esperando, estava aprovando uma campanha para Gerando Falcões e todo mundo envolvido, vamos fazer, e quer dar o melhor. Não, eu faço de sábado, se puder eu trago isso, porque eu acho que isso aí está enraizado na gente. Acho que corre o nosso sangue transformar a vida de pessoas. A gente ajuda tantas marcas, né? Por que não ajudar as pessoas também? Célio, a KM passou por um rebranding, né? O que mudou de posicionamento? O que significa o conceito que existe agora? Eu vi lá no Instagram de vocês, independente de qualquer coisa. É porque hoje, na publicidade brasileira, é de grandes grupos, né? Você tem poucas agências brasileiras ainda, né? Muitas foram vendidas para grandes grupos, franceses, americanos, ingleses, e hoje a gente ainda é uma agência 100% brasileira, 100% nacional. Então a gente é independente. E tem um lado bom, né? E tem um lado ruim, como tudo na vida. E o lado bom de ser independente de qualquer coisa é que a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente nasceu não preso a um filme de 30 segundos, ou um anúncio de revista, de jornal. A gente nasceu podendo fazer o que a gente quer, um evento que a gente quiser, uma ação do ponto de venda, a gente cria a experiência que a gente quiser. Então, esse rebrand, a gente tem que estar em constante evolução, né? Porque a gente faz evolução de marcas para tantas outras marcas e a gente, às vezes, não olha para a gente. A gente é muito inquieto, né? A gente sempre está procurando alguma coisa, a gente nunca se contenta com o que a gente quer. Que tem um lado bom, que a gente tem que estar provocando. Então, hoje, a KM passou por esse rebrand para ter um fresh mesmo, né? De mostrar o que estamos fazendo, o que mais queremos fazer. Então, independente de qualquer coisa, é isso. Venha com a gente. E esse diferencial competitivo que você fala, ter uma marquinha lá, Made in Brazil. É isso. Isso faz a diferença, até no exterior, assim, de trazer esse frescor nosso para eles? Eu acho que o brasileiro é muito reconhecido criativamente nos festivais, especialmente em Cannes. O Brasil sempre está no topo do lista com os Estados Unidos, com a Inglaterra. O brasileiro é muito... tanto que você tem grandes diretores de arte criativa pelo Brasil todo. China, Israel, Austrália, você tem muitos brasileiros. Então eles gostam dessa nossa brasilidade, né? Porque eu acho que o brasileiro toca o coração das pessoas como ninguém. Acho que nossas campanhas, ela traz uma verdade muito forte. Eu acho que pela nossa história, né? Por ser colônia, né? Vou voltar na história, nós somos colônia, né? Então a gente tem essa coisa da superação e eu acho que a gente se valoriza muito bem. O brasileiro, o brasileiro é fênix. Aproveitando então,
Ô Célio, no caso do digital, né, vocês se destacam em performance, como no case da Red Balloon. Eu quero saber muito disso. Quais estratégias foram aplicadas para conseguir escalar uma expansão de franquias? Não é uma coisa fácil, né? Não é fácil. Como a gente é hoje uma agência de experiência que está no on, off e beyond, o digital é muito forte na gente. A gente está conquistando várias contas. Red Balloon é uma conta nova que a gente começou a trabalhar agora faz 2, 3 meses. E a Red Balloon está num momento muito bom. Eles nunca tiveram tantos alunos matriculados desde a sua formação lá atrás. E qual que é o segredo quando você trabalha uma campanha digital? É um multicanal. Como você trabalhar o multicanal? E às vezes você tem que ter campanhas para alunos, campanhas para pai de alunos e campanhas para os franqueados, né? Porque a gente quer cada vez aumentar mais escolas Red Balloon pelo Brasil todo. Então, é um trabalho que você tem que fazer de multicanal e multicomunicação também, né? E eu acho que quando a agência trabalha com marcas como Red Balloon, que você tem que aumentar a franquia, você é quase um sócio, né? Porque você é quase o trampolim do negócio, da comunicação para abrir mais franquias. E isso passa por uma estratégia. Tudo, eu acho que muita coisa do digital está dentro da estratégia, né? A estratégia do digital, que eu falo, né? O banco de dados, né? Muita gente entende que banco de dados é bando de dados, que é aquele monte de dados, as pessoas não sabem o que fazer. Então tem uma linha muito tênue que é bando de dados e banco de dados, né? Então acho que a estratégia hoje do digital é o começo do sucesso que nós vamos alcançar lá na frente. E no caso da Red Balloon, vocês ainda estão mensurando, então, os resultados? Nós estamos começando essa parceria que faz pouco tempo. A gente fez um projeto muito grande de estratégia de crescimento, que esse é o grande nosso desafio, que é crescer franquia, crescer em alunos e crescer na satisfação daqueles que estão já usando o serviço do Red Balloon, que é o famoso boca a boca, né? Se você está satisfeito, você indica, você vai e você vai crescendo. Porque quanto mais alunos, mais franquias, quanto mais franquias, mais alunos. Então é esse trabalho que a gente tem que fazer sempre. Aproveitando para te parafrasear, né? Como é que esse bando de dados vira estratégia para vocês, porque vocês são extremamente estratégicos? Eu agradeço todo dia pela equipe que eu tenho. Eu acho que nós temos dentro de casa pessoas que nós formamos, pessoas que vieram prontas e ajudam a gente a se formar, porque é muito uma troca, né? Você está aqui numa grande empresa também, a gente aprende, mas a gente ensina também, né? Com certeza a Record te ensina muito e você ensina muito para a Record. Então lá na Academy é muito disso. Então eu acho que o grande segredo nosso é que a gente tem profissionais de todas as áreas, que quando você mistura tudo isso, no primeiro momento você fala, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. E quando você vai somando a estratégia de um, a criatividade do outro, a vivência do outro, então a gente tem de tudo dentro de casa, que esse caldeirão de inteligência, esse caldeirão de experiência, esse caldeirão de vivência faz que a gente chegue de uma forma estratégica e criativa nos projetos que a gente cria para diversos clientes. A gente tem uma coisa muito boa, que a maioria dos nossos clientes estão no mínimo de 3 a 4 anos com a gente. A gente tem poucos clientes que ficaram um projeto, 1 ano. Então, porque eu acho que o relacionamento te traz uma parceria muito forte, porque você já sabe o que ele precisa e ele sabe o que ele pode tirar da gente. Então, a gente tem uma parceria muito longa que a gente faz projeto, por exemplo, a gente faz a árvore de Natal da cidade de São Paulo, ali no Parque do Vila Lobos. A gente faz com a Coca-Cola. A gente já está só com a Coca-Cola há 10 anos fazendo a árvore de Natal, que é a magia do Natal, é a experiência de marca, né? Como que você traz um refrigerante numa árvore de Natal, trazendo magia para as pessoas. Então, acho que esse é o nosso segredo mesmo, de encantar, de traduzir dados em experiências, né? Porque a gente não cria experiência do nada, a gente tem que entender o que o consumidor quer de experiência. E para cada marca ele quer uma experiência diferente. Para cada região ele quer uma experiência diferente. Para cada idade ele quer uma experiência diferente. Então tudo isso que faz a nossa área de inteligência, planejamento, é trabalhar com a criação para a gente trazer essa experiência marcante, memorável, que permeia a vida das pessoas, a jornada do consumidor. Como é que a AKM lida com a inteligência artificial? Qual o relacionamento da agência com essa nova ferramenta? Eu tenho uma visão, quando eu digo representando a AKM, que para mim IA é inteligência adicional. Eu acho que a gente, quando a gente estava falando agora há pouco da soma de inteligências, eu acho que a gente tem que somar a inteligência humana, a inteligência artificial, todo tipo de inteligência para a gente chegar numa campanha. Então, IA para mim é inteligência adicional, que é uma inteligência que veio a mais para a gente usar em nossas campanhas. E lá a gente já vem um tempo fazendo workshops com a equipe, trazendo expert IA, a gente já usa IA
agora estou aprovando que eu falei uma campanha que está sendo feita na inteligência artificial, só que as pessoas confundem, a inteligência artificial vai roubar empregos. Não, porque a pessoa tem que comandar a inteligência artificial, a pessoa tem que saber o que pedir para a inteligência artificial, a pessoa tem que corrigir a inteligência artificial. Então é quase uma dupla do artificial e do humano, por isso que eu chamo de inteligência adicional. Em relação ao momento que a gente vive, né, de uma certa insegurança econômica, de um medo, a confiança do consumidor deve ser aproveitada neste momento? Eu vi você falando sobre isso e achei muito interessante. A relação com o consumidor também, ela muda da noite para o dia, né? Eu acho que hoje, né, quando a gente falou lá atrás do momento analógico, né? Bom, eu vou dar um exemplo lá atrás. Antigamente, a gente era muito refém da televisão, né? Então, tudo que acontecia, a gente sabia através da televisão, do jornalismo, né? Que, graças a Deus, o jornalismo brasileiro tem pessoas como você, é um jornalismo respeitado pelo mundo todo, né? O jornalismo brasileiro. E a gente tinha, ou em programas de televisão, então, eu lembro que vão lançar a campanha de uma marca na televisão. Então, era uma relação que você escutava. Hoje, né? Com streaming, com o tempo do consumidor diferenciado, e o consumidor está na TV, no celular, no tablet, no computador, no ponto de venda. A gente aprendeu a ter que rediscutir essa relação sempre. Porque antes o consumidor era mais passivo, né? Ele era impactado pela campanha. Agora ele escolhe se ele quer ser impactado pela campanha. É isso que está mudando. E hoje, né, com tudo que a gente está vivendo globalmente, dessa guerra comercial, né, do governo americano com os outros países, o poder de compra diminui. Então, você tem que rediscutir essa relação consumidor, porque se o poder de compra dele está diminuindo e eu, como marca, preciso vender mais, qual é essa relação? Eu preciso vender mais e o poder de compra dele está diminuindo. Então, como a gente rediscute essa relação? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que acontece e, às vezes, né, nesse mundo, né, quanto mais globalizado, mais difícil faz com que a gente entenda, a gente é desafiado. Então, a gente tem que toda hora... Na agência, a gente brinca que lá atrás, quando lançaram o GPS, que hoje é Waze, é Google, a gente brincava que, nossa, era GSS, que é gastar a sola de sapato. A gente só vai entender o que esse consumidor quer se a gente for até ele. Então, assim, gente, GSS para todo mundo, vamos gastar a sola de sapato. Se a gente quer vender Coca-Cola, chocolate, seguro, vamos para as ruas entender o que está acontecendo, porque é daqui do nosso escritório a gente não vai saber, porque a gente vive numa bolha. E o Brasil é tão grande, e às vezes uma comunicação que vale para São Paulo, não vale para o Rio, não vale para Bahia, não vale para Porto Alegre, não vale para Roraima. Então é isso. Então a gente hoje, essa relação com o consumidor é diária. É diária e multicanal. É interessante isso, né? A gente é desafiado, isso que é bom, que eu gosto de comunicação. Sou apaixonado pelo que faço, saio da cama apaixonado, porque cada dia é uma coisa nova, é dinâmico, né? A gente vai aprendendo com o bloco na rua, né? A gente não tem tempo de, vamos parar para entender o que está acontecendo, não, vai entendendo o que está acontecendo, criando, planejando e executando. Agora, em relação à agência, né, ter diversas frentes, atua com trade digital, eventos, incentivos, CRM. Como vocês conseguem equilibrar essas frentes e entregar 360 para o cliente? Eu acho que o que eu disse lá logo há pouco, com a equipe que a gente tem. Como a gente tem uma equipe multiprofissional, multitarefa, a gente consegue pegar o melhor de cada um. Então a gente tem especialista em ponto de venda, a gente tem especialista em eventos, a gente tem especialista em promoção, a gente tem especialista em digital, a gente tem especialista em CRM, e-commerce, a gente tem especialistas que somados fazem com que essa campanha saia 360. Claro que já vem muitas coisas direcionadas do cliente, né? Às vezes o cliente já sabe o que ele quer, eu quero um evento só agora, vamos tentar entrar no dígito. Então, a gente precisa ter essas pessoas. Como no jornalismo, né? Você tem a pessoa da pauta, você tem a direção, você tem o apresentador, você tem o editor, você tem o câmera. Então, você pega o melhor de cada um e faz esse programa maravilhoso que você comanda aqui ser o sucesso que é. Célio, em relação à história de sucesso, né? Já são mais de 3 décadas trabalhando no mercado. Como foi a sua conexão, a sua trajetória até formar a AKM? Eu nasci para ser uma coisa e sou outra coisa. Eu desviei no meio do caminho. Minha família toda é de engenheiros. Meu pai, ele era dono de uma empresa de engenharia muito grande em São Paulo, construía metrô, obras públicas. E eu nasci para ser engenheiro. Então, você me conhecendo, não tinha como eu ser engenheiro. Até comecei a trabalhar com ele 7 anos. E quando eu entrei lá, falei, eu quero cuidar do marketing. Mas é uma empresa de engenharia, não tem marketing. Falei, tem marketing sim. Você tem que se relacionar melhor com seus clientes. Você tem que divulgar melhor as obras que você faz. A gente tem que estar presente em congressos mostrando o que a gente faz. Então, eu sempre fui envolvido no marketing.
Mas, com o tempo, eu falei, não, mas o marketing que eu quero é essa marca de experiência, trabalhar com eventos, transformar a vida de pessoas. Então, eu saí da empresa do meu pai lá atrás, né? Teve, né, aquele rompimento, depois volta, e fui trabalhar numa emissora de televisão, cuidando da área de eventos e relações públicas de uma emissora de televisão. Depois dessa emissora de televisão, fui para a agência, que antes era a Mix, que hoje virou a AKM. Então, eu sempre estive envolvido. Eu resumi, né, para contar a história. Então, eu comecei engenheiro, nasci para ser engenheiro, trabalhei na televisão, com eventos, e depois eu entendi que o meu negócio era empreender, estar numa agência de comunicação para trabalhar com várias marcas. Tem dia, que é engraçado, que eu vou deitar, eu falo, nossa, hoje eu tive 5 reuniões completamente diferentes. Falei com uma empresa de posto de gasolina, com refrigerante, com banco, com chocolate, com absorvente feminino. Então, num dia, você fala com tudo isso. Isso é muito interessante. É muito enriquecedor você poder falar com marcas, conhecer pessoas, entender de mercados diferenciados. Então, eu sou um apaixonado pelo que faço e, para mim, eu nunca busquei o sucesso, eu sempre busquei felicidade. E eu acho que quando você faz o que você quer, a felicidade vem mais fácil. E quando você é feliz fazendo o que você quer, o sucesso é consequência. Se é que eu tenho sucesso, foi a consequência da minha paixão pelo que eu faço e pelo que eu me torno a cada dia. É um publicitário, já foi apresentador, comunicador e escritor, é isso? Já aproveito para agradecer aqui publicamente O Jornaleiro da Guerra. Esse é o seu primeiro livro que você está lançando. Fala um pouco mais dessa tua nova jornada. Falando do inquieto, eu sempre fui inquieto. Então, na pandemia, por exemplo, quando o meu mercado foi muito afetado, né, de mercado de eventos, da noite para o dia, ninguém na rua. Ninguém na rua não tem evento. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer em casa? Não consigo ficar em casa parado. Daí eu criei um programa no YouTube chamado Fala Célio, que eu quis tirar as pessoas um pouco da tristeza de ficar em casa, do tédio. Então eu entrevistei várias celebridades, vários executivos para falar de comunicação. E nesse meio do caminho, eu sempre gosto de história, sou uma pessoa que assiste muito televisão, muito cinema, e eu tive a vontade de escrever uma história de amor. E eu sempre fui uma pessoa que pesquisei muito. E eu falei, como será que era a história de amor durante uma guerra? Daí veio a ideia do Jornaleiro da Guerra, que é uma história de amor entre um jornaleiro alemão e uma estudante de medicina polonesa na Alemanha durante a guerra. Obrigado aí por mostrar, quero que você goste. E é uma história de amor que conta um pouco de relações, né? Acho que hoje o importante da vida são as relações humanas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, e a tecnologia? Eu falei, a tecnologia serve para aproximar as pessoas. Se não fosse a tecnologia, durante a pandemia, a gente não viria ninguém. Eu lembro na minha pandemia, minha avó estava completando 100 anos. Ela faleceu logo depois, e ela me ligava de vídeo do celular dela para falar comigo, com 100 anos, se não tivesse a tecnologia. Então é um livro que fala de relações humanas, sobrevivência, né? Porque é um tema, Segunda Guerra Mundial, não tem como a gente não falar sobrevivência. Então, é isso. Eu acho que a comunicação me trouxe isso de multicanal. Então, eu estou na agência, eu já estive no YouTube com o meu programa, estou escrevendo livro, escrevendo a continuação dessa, estou aqui com você. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, onde a gente estar, onde a gente fica feliz, onde a gente tem prazer de estar e prazer de ajudar, de compartilhar. Então, você abrindo a sua casa, para mim, a gente está compartilhando conhecimento. E isso eu acho que o melhor bem que a gente pode doar é conhecimento. Então, por isso que a AKM tem essa preocupação social, eu tenho, porque no final a gente está compartilhando histórias. Acho que o publicitário, no fundo, compartilha histórias. Muito obrigada, eu fico muito feliz, agradeço, e não só o livro, como a dedicatória também, com muito carinho. Para encerrar, eu queria saber quais são os planos da AKM para 2025, já dá para adiantar alguma coisa? Primeira mão, então. 2025 já está acontecendo, né? O nosso mercado é muito dinâmico, né? 1º de janeiro a gente já tinha muita coisa acontecendo. A gente está num ano muito bom, né? Um ano muito promissor. Por mais que esteja tudo acontecendo ao nosso redor, eu acho que a gente tem esse desafio de tentar fazer de forma melhor. Eu acho que com o tempo vai passando, a gente vai ficando melhor. Melhor que eu digo nas relações com os clientes, nas relações com os consumidores e nas relações entre nós. Então, 2025 vem com muitos projetos bons, muito digital,
muito on, off, beyond. Então acompanhe a gente nas nossas redes, na AKM, Agência AKM. Você que quer trabalhar com a gente também, venha trabalhar com a gente sempre tem vagas, temos um programa de estágio muito forte, a gente já formou muita gente nesse mercado. E é isso, a gente é uma agência do diálogo, a gente quer conversar com você, a gente quer ouvir você, a gente ensinar você. E é isso, acho que a comunicação é essa, a comunicação não para, a comunicação termina com ação, comunicação, ela está sempre em movimento. Muitíssimo obrigada, Célio. Foi um prazer enorme te receber aqui. Já fica um convite para uma próxima vez a gente estar junto. Já está aceito, é só chamar. Muito obrigado. E obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Bom, vou te lembrar, hein? JR Trade tem episódios disponíveis nas plataformas digitais da Record. Tem a nossa versão em podcast. Você acessa lá o seu tocador favorito para ouvir. E também na Record News você pode assistir. E ó, até a próxima!